galera, tudo bem? Eu sou a Márcia, estou aqui no canal Trolendo hoje para trazer para vocês algumas dicas da redação do vestibular da Unicentro. Canal Trolendo apresenta dicas de redação do vestibular da Unicentro. Então, começando com a estrutura do texto. Vocês sabem que o exigido no vestibular é um texto dissertativo argumentativo, né? Com o objetivo de expor as ideias, argumentar, analisando sobre determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos, tá? Argumentos convincentes, é claro. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, tá? Discorrer sobre um ponto de vista, opinando e persuadindo, tentando convencer quem vai ler o seu texto, tá? É um ato que a gente desenvolve todos os dias, né? Quando a gente procura, por exemplo, justificativa para elevação do preço, para o aumento da violência, para o desemprego, a gente sempre está dissertando porque nós estamos sempre preocupados com alguma questão. Então, os descasos, por exemplo, com o futuro da Amazônia, ou com as guerras, ou com o problema da AIDS, os problemas de gênero, a natureza, todos esses assuntos estão sempre envolvidos no ato de dissertar. Defendemos o nosso ponto de vista, né, em relação a diversos assuntos. Por exemplo, a nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, à genética. Todos esses assuntos são relevantes, estão em voga, né, e podem sim ser uma opção, né, de assunto para o vestibular, para essa prova. Então, a dissertação implica na discussão de ideia, na argumentação, no raciocínio, na organização de pensamento, defesa do seu ponto de vista, descoberta de solução e significa refletir sobre o mundo que nos cerca, sobre tudo que está acontecendo à nossa volta, tá? Então, a sua dissertação vai ter sempre o teu ponto de vista, uma tese sobre determinado assunto, apoiada em dados, em fatos, exemplos, fundamentações, em argumentos. Como que você vai estruturar esse teu texto dissertativo? Você precisa organizar as ideias. Por exemplo, a gente vê muito problemas comuns nesses textos, como expor as ideias de forma desorientada no papel, tá? Ou ter uma linha de falta de raciocínio, né? Uma linha não coerente, não relacionar uma ideia a outra, tá? Ou não provar absolutamente nada, falar só por falar. As partes da dissertação devem estar bem definidas, tá? Isso é muito importante e intimamente ligadas. O modo de estruturar a redação é o que mais se valoriza na leitura do texto. Como que você vai fazer isso então? Você tem que ter em mente sempre 3 partes. A introdução, apresentando a ideia principal, o desenvolvimento, a apresentação dos argumentos que sustentam essa ideia que você propôs, e a conclusão, a apresentação de um resumo da ideia principal, com sugestões para uma solução ou abertura de uma pergunta, um questionamento para uma solução futura. Então, se nós temos essa apresentação em 3 partes na estrutura da redação, nós temos que ter em mente sempre 3 parágrafos, no mínimo. Claro que as redações podem ter mais quando há espaço para isso, tá? Então, não esqueçam, primeiro parágrafo, introdução, desenvolvimento, segundo parágrafo sempre, ou mais, se o espaço de linhas permitir, e a conclusão mais um parágrafo, no mínimo 3, porque isso também pontua, ok? A introdução deve fazer o quê? Apresentar a ideia principal, apresentar o tema para o leitor, tá? Ela vai trazer o tema principal que vai ser desenvolvido, né, no segundo parágrafo adiante, durante o desenvolvimento, e transmitir a mensagem de modo que fique muito clara e objetiva para o seu leitor. O desenvolvimento é uma parte encarregada do desdobramento dessa ideia, é onde você vai desenvolver o texto, é onde você vai expor os seus argumentos, o argumento que comprova o ponto de vista contido na introdução. Então, pode haver mais de um parágrafo, como eu já falei, durante o desenvolvimento, dependendo da quantidade de linhas permitida na redação. Desenvolvimento ainda é a parte que discorre sobre o assunto abordado na tese, tá? Utiliza fatos e exemplos. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. A conclusão, enfim,
é a síntese das ideias, o apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. A conclusão, então, é o acabamento da redação, parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, né? Você deve manter uma ligação com a parte do desenvolvimento e também não pode terminar de súbito. Para funcionar, há 3 maneiras. Você pode retomar a ideia central, a fim de confirmá-la, pode fazer um resumo das ideias apresentadas e discutidas, tá? Ou dar sugestões de solução para uma possível resolução problemática abordada. Algumas coisas você sempre tem que ter em mente na hora de fazer uma redação. A linguagem, ela é impessoal, tá? Então, os verbos e os pronomes são usados sempre na terceira pessoa do singular. A variedade linguística predominante é a padrão, tá? Vocês vão ter que sempre pensar na linguagem formal, né? Vocês não podem deixar o texto rebuscado, tá? Os verbos são sempre empregados predominantemente no presente do indicativo, ok? Em resumo, né? A linguagem do texto dissertativo é denotativa, tá? Preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem impessoal, repito, e objetiva, com o emprego da forma curta e formal da língua padrão. Como que você vai fazer a tua argumentação? Você tem que estar preocupado em persuadir o leitor, tá? Transmitir a informação que se pretende com conhecimento verdadeiro e dessa forma tornar o texto convincente, tá? Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e através dos seus argumentos demonstrar conhecimento de mundo. Com clareza, domínio da língua, seleção de conteúdo pelos seus valores reais, organizando de forma coesa e coerente entre os assuntos, os quais são fechados na conclusão, completando assim o ponto de vista inicial. Tipo de argumentos com os quais você pode trabalhar. O argumento, por exemplo, com base em citação, tá? Você pega alguém de autoridade naquele assunto e usa isso no seu texto. Fazendo isso, você promove credibilidade no texto, enriquece o texto com uma informação a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área que está sendo focada e abordada e fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes ao assunto que é o objeto da sua redação. No caso das citações, se você optar pela citação direta, você tem que lembrar sempre que você precisa colocar o nome, né, do autor daquela frase e usar aspas. No caso da citação indireta, você faz o texto corrido, sem aspas, reformulando a autoria dessa frase. Você tem que argumentar com base no senso comum, tá? Então você vai usar as suas ideias voltadas para os princípios e valores que são reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Refere-se a conceitos considerados irrefutáveis. Você pode usar também argumentos com base em evidências. São aqueles que comprovam e confirmam o crédito do texto. Por exemplo, dados do IBGE, estatísticas, pesquisas, informações comprovadamente científicas, ou seja, que são de fontes sérias. Outro argumento é com base no raciocínio lógico. Estabelece uma relação de causa e consequência, para que não se prejudique a sequência ordenada dos parágrafos e nem o sentido geral do texto, mantendo a coesão e a coerência entre as palavras e entre os parágrafos. Por que é importante você usar exemplos e principalmente quando são argumentos fundamentados em dados reais? Os exemplos dão vida para o texto, tá? Esclarecem o raciocínio, iluminam a compreensão, intensificam o processo de persuasão, expondo as ideias de modo concreto. Não se ilustra o texto, mas leva o leitor a sentir, a pensar e a viver. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas possíveis de iniciar a sua dissertação. Definição. Você pode começar a dissertar fazendo uma definição do tema, para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Por exemplo, violência consiste em, ou a violência se caracteriza como, ou ainda, um ato violento é quando acontece tal coisa. Existe violência se. Você pode começar também através da comparação.
tem-se a opção de começar buscando uma definição do tema, comparando com alguma coisa. Então, atribui-se a violência como? A violência torna-se semelhante a. A violência parece-se com. Você ainda pode iniciar o seu texto com uma citação relativa ao tema, uma frase interessante, um verso, um fragmento. O ideal é que a citação seja feita do modo clássico, entre aspas, reproduzindo exatamente as palavras do autor e com a indicação da fonte. Por exemplo, no caso da violência, você pode citar, segundo o ministro da Segurança, abre aspas, no ano de 2017, houve um aumento de 25% de assaltos nas ruas do Rio de Janeiro, fecha aspas. Você pode usar ainda o histórico. No início do texto pode fazer uma trajetória com a explanação rápida do tema através dos tempos, dando essa abordagem temporal. Por exemplo, antes a violência era assim, agora nota-se um aumento. Depois do histórico, apresenta-se a ideia central e inicia-se a argumentação. Você pode ainda começar o teu texto dando um exemplo relevante sobre esse tema. Em seguida, você faz uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomado mais adiante, revelando a nossa visão sobre esse tema. Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo dá concretude e comunicabilidade ao texto. Outra forma de começar o texto é apresentando um dado estatístico sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico ao de dar um exemplo no começo. Você ainda pode fazer um resumo no início do texto, daquilo que você pensa sobre o assunto da redação e das possibilidades de início. O começo da dissertação funcionaria assim como uma espécie de índice, de sumário, uma indicação do texto que será desenvolvido. Então, retomando, a linguagem dissertativa deve ser adequada à norma culta escrita. Você deve evitar, então, repetições inexpressivas, gírias, vocabulário impreciso e ter sempre em mente clareza, concisão, coesão e expressividade no seu texto. Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje, espero ter contribuído para que você vá bem na prova do vestibular, que a sua redação seja muito bem escrita. Claro que essas são primeiras das muitas dicas que vem por aí. Na semana que vem a professora Nícia retoma com dicas agora para o vestibular da Federal. Acompanhe a gente, se inscreva no canal e até a próxima!